Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja abundante em seu coração. É com alegria que nós estamos aqui no nosso canal mais uma vez para trazermos aos professores, alunos da EBD, amantes das Escrituras, mais um subsídio teológico das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos chegando já à última lição deste primeiro trimestre, onde nós estudamos a respeito de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta é a lição de número 13, e antes de nós entrarmos nesta lição, eu quero desejar as boas-vindas a você que está chegando agora, conhecendo o nosso canal. Inscreva-se nesse canal, tem aí o botão inscrever-se, inscreva-se, acione o sininho para que você receba em primeira mão as notificações dos vídeos que nós colocarmos neste canal. E ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando estes vídeos nas suas redes sociais. Lição de número 13, orando sem cessar. O nosso textuário é 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Eu trouxe aqui, no primeiro momento, uma definição de oração que está nas lições bíblicas de escola dominical da CPAD do ano de 2010. Teve uma lição sobre oração. E nesta lição tem a seguinte definição: a oração é o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então nós sabemos, queridos, que quando nós falamos de oração, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Todo relacionamento precisa ter diálogo. E a oração é o diálogo que nós temos com Deus. Nós falamos com Ele e Ele ministra ao nosso coração. É muito importante que você saiba disso, que oração não é um monólogo. Na oração as duas partes falam. Então, na oração eu preciso falar a Deus, adorá-lo por quem Ele é, falar das minhas necessidades e preciso também ouvir a voz do Espírito Santo ministrando ao meu coração. Então lembre-se que quando falamos de oração, falamos de relacionamento. Martinho Lutero, ele diz o seguinte: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Veja que definição importante daquele que foi o reformador, daquele que foi contra todo o sistema que a igreja romana estava dominando, e ele só conseguiu fazer tudo o que fez porque ele era também um exemplo na oração. O nosso textuário é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas nem sempre ele é corretamente interpretado. Então, antes de nós falarmos da leitura bíblica em classe, que está em Mateus 6, dos versículos 5 ao 13, vamos dar uma olhadinha no nosso textuário, que é Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós devemos orar por tudo e por todos. É isto que o versículo está falando. Segundo lugar, não significa orar repetida e continuamente sem parar, mas orar com persistência e com regularidade. Terceiro, não importa se nós estamos no trabalho, na faculdade, na vida pública, jamais nossa comunhão com o Pai pode ser interrompida. Então eu preciso entender isso daqui. Não quer dizer que eu preciso estar de joelhos o tempo todo. Não quer dizer que eu preciso estar fechado no quarto o tempo todo. Até porque eu sou um homem, um ser social. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho afazeres.
Ninguém vai deixar de trabalhar, porque eu já vi muita desculpa para isso, para exercer o ministério, principalmente o ministério da oração. Ninguém vai deixar de estudar porque tem que orar. Então você vai ter que agir, você vai ter que viver a sua vida, mas onde você estiver, lá no seu espírito está ligado ao trono da graça. Isto é orar sem cessar. A nossa leitura bíblica, ela é muito conhecida porque é Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13. Vamos, se bem que rapidamente, analisar esses versículos, e se você tomar aquilo que eu coloco aqui e expandir esses conceitos, você vai fazer com certeza uma bela de uma aula. O Espírito Santo vai te dar graça, vai te iluminar, e em cima daquilo que eu estou trazendo para você, você vai receber revelações de Deus e a tua aula será uma bênção. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Primeira palavra que eu preciso definir aqui é hipócritas. Palavra que tinha sua origem no teatro grego, descrevendo um personagem que usava uma máscara. Então a questão do teatro ela já vem da Grécia Antiga. E aqueles artistas que representavam ali, que colocavam uma máscara na sua apresentação, ele era chamado de hipócrita. Então hipócrita é alguém que tem uma máscara. E Jesus diz mais: pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu digo aqui que a oração é justamente o contrário. A oração não é para ser visto, não é para que ninguém veja você orando em público. A oração é justamente o contrário, é você desaparecer aos homens e estar na presença do Pai. Os hipócritas aqui oravam para serem vistos, quando na verdade a oração é desaparecer diante dos homens e comparecer na presença do Pai. Leva isso para a tua classe, expande esse conceito, que com certeza será uma bênção. No versículo 6, Jesus fala a respeito de fechar a porta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Não é uma regra. Jesus não está dizendo que a oração só é aceita se for de porta fechada, se for no secreto. Mas revela apenas a onisciência de Deus. Deus está em todos os lugares, inclusive no teu quarto. E também revela a intimidade com Ele. Quando Jesus coloca aposento ou quarto, nas versões mais atualizadas, entra no teu quarto. Quarto fala de intimidade. Quando você recebe alguém na sua casa, você recebe na sala. Então é ali que é o local que você conversa com essa pessoa, que você traz um café e tal. Mas você não leva essa pessoa para dentro do seu quarto, porque quarto fala de intimidade. Então quando Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele não está criando uma doutrina, porque tem gente que leva isso ao pé da letra, literal, que é contra orar em público, é contra orar de pé, é contra orar nas ruas, num culto público, tá entendendo? Não ora em qualquer lugar porque diz que tem que orar fechado. Isso não existe, isso é um erro grotesco de interpretação das Escrituras. Quando Jesus diz isso, ele está falando de intimidade, ele está falando que o Pai que você serve, aquele que é teu Pai, ele está em todos os lugares. E isto é algo que você deve aí entender para não cometer esses erros que cometem por aí. Versículo de número 7, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições. O que é vãs repetições? Eu coloquei o seguinte nesse versículo: orações decoradas que são recitadas de forma automática. Deus não procura religiosos formais, e sim os seus filhos que vêm até Ele em oração. Então tem muita gente que é religioso demais, que já tem a sua oração escrita. Então ele tem um papel lá escrito, onde está as suas orações, a sua reza, e ele chega ali e repete isso diante de Deus, teoricamente. E daí para cada coisa existe um número de orações daquela que ele tem que fazer, então ele vai repetindo
aquele papel que está escrito ali. Isto não existe. Oração é relacionamento. Então, não useis de vãs repetições. Deixa que o teu coração flua o que há dentro dele. Deixa que a tua verdade seja revelada na oração, porque o Pai, que é Deus, ele está procurando filhos que cheguem até Ele com o coração humilde e quebrantado. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. A religiosidade superficial, ela não ilude àquele que conhece tudo e todos. Então não adianta você trazer algo pronto diante de Deus, querer representar, ser um hipócrita, colocar uma máscara, porque o teu Pai, que é Deus, ele conhece tudo e todos. Por quê? Porque ele é soberano. Anote isso, ele é soberano, então não tem como você esconder quem você realmente é diante do Pai. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Aqui ele vai iniciar a oração modelo. Ele vai dizer assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu aprendo aqui o seguinte. O Pai é nosso e não meu. Revela então que nós somos irmãos. Ele não diz, ore assim, Pai meu Pai. Não, Pai é nosso. Quando eu oro Pai nosso, eu estou falando, nós somos todos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai. E quando ele diz que o nome deve ser santificado, o nome dele deve ser reverenciado e adorado. O nome dele é o centro de tudo. Então, nesta oração aqui, o eu desaparece. Ah, Deus, eu faço isso. Ah, Deus, eu sou isso. Não. O eu não existe nessa oração. É o nome dele que é exaltado. Você tem que perceber isso no ensino de Jesus a respeito da oração. Versículo de número 10. No versículo de número 10, diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui, Jesus está ensinando a nós clamarmos para que o reino faça parte da nossa vida e de todos os homens. E na segunda parte do versículo, ele está falando a respeito que os céus devem governar a terra. Que os céus governem a terra. Veja bem, a tua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Então, os céus fazem a vontade de Deus, a terra deve copiar e nunca o contrário, nunca nós na terra vamos dar as ordens nos céus, isto jamais acontecerá. Que a vontade do Pai seja feita tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, é isso que nós pedimos aqui. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui fala de dependência diária de Deus. Assim como os hebreus no deserto. O maná é diário, lembre disso. Aqui você pode abrir um parêntese e ir lá para o Pentateuco para você abordar a questão do maná. O maná caía todo dia e eles só poderiam recolher o que era para o dia. Porque se eles guardassem depois das 6 da tarde, apodrecia aquele maná. Então o maná era diário. Deus estava ensinando, o pão nosso é o pão de cada dia. Somente na sexta-feira eles poderiam recolher 2 porções, porque no sábado não caía o maná, mas no domingo, o primeiro dia da semana, voltava tudo ao normal novamente, e o maná era diário. Então aqui Deus está ensinando a sermos dependentes dele. Ele não vai dar o maná da semana que vem. Este maná da semana que vem vai vir na semana que vem. Mas ele dá a cada dia o nosso sustento. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção que na passagem paralela a esta, que está em Lucas capítulo 11, versículo 4,
A palavra significa pecado. No contexto, então, que Jesus está falando, ele fala de dívidas espirituais, tá? Não é para perdoar a dívida de dinheiro, não. São dívidas espirituais. Preste atenção na força que tem esta prece. Ele está nos ensinando a orar assim, ó. Faça para nós, ó Pai, exatamente o que nós fazemos aos nossos devedores. É esta oração que nós fazemos aqui. Versículo 13, o final da oração. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos proteja, Senhor, dos perigos e das ciladas neste mundo. E no segundo momento, nós declaramos que o reino, o poder e a glória são atribuídos exclusivamente à propriedade do Pai. Glória, poder e reino são propriedade exclusiva do Pai. Jamais alguém pode querer usurpar o que é dele. E os seus filhos, que somos nós, sempre reconhecem a soberania do Pai. Infelizmente, nos dias que nós vivemos, muita gente quer ser dono do reino também, quer criar o seu próprio reino. Mas no final da oração, nós sempre lembramos que o reino, que o poder e que a glória pertencem exclusivamente ao Pai. Nós reconhecemos a soberania dele sobre tudo e sobre todos. Finalizando, não somente esta aula, mas também este trimestre, eu digo que a igreja não pode deixar de utilizar a arma da oração na batalha contra o império das trevas. Queridos, se a igreja de hoje ela não é tão atuante como antigamente, não foi porque Deus mudou, Deus permanece o mesmo, Deus é imutável. É porque nós, igreja, mudamos. Infelizmente, a maneira como nós nos relacionamos com Deus ainda é superficial se comparada aos grandes homens que viveram no passado, tanto no passado recente da igreja brasileira, quanto mais no passado distante, quando me refiro à igreja primitiva. Eles tinham uma arma, e a arma deles era o joelho no chão, era a oração, era o relacionamento com o Pai. Esta lição, ela nos traz uma reflexão. Se nós queremos ser vencedores nesta batalha contra o império das trevas, nesta batalha espiritual, nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a presença do Pai. Eu quero agradecer você que mais uma vez, durante todo o trimestre, esteve juntamente comigo, acompanhando aí cada vídeo, comentando, compartilhando nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe grandemente. É sempre um prazer, uma honra saber que eu estou aqui, na minha casa, num quarto, gravando este vídeo. Você em todo o Brasil está recebendo a porção da palavra de Deus, está sendo abençoado com esses conceitos que nós trazemos aqui. Antes de encerrar, eu lembro que eu tenho à sua disposição o curso Geração de Pregadores Escatologia. Nós estamos iniciando o segundo módulo agora, mas eu tenho todo o primeiro módulo disponível para você, tanto os materiais em vídeo quanto os arquivos em PDF, em slides. E eu queria compartilhar isso com você. E olha, é algo muito acessível e é algo que vai te abençoar. Não existe nada igual aí na internet, não. E é muito barato mesmo, é um preço irrisório. Na verdade, é uma oferta que você vai entregar ao professor Márcio, e eu vou lhe entregar um material que você não encontra disponível em lugar nenhum da internet, porque é um material que eu criei com a direção do Espírito Santo para abençoar a sua vida. Se você quer saber mais da escatologia bíblica, eu estou te disponibilizando esse curso. Entre em contato comigo, vou deixar aí
o WhatsApp para que você possa fazer parte desta equipe também. Que Deus te abençoe grandemente e logo logo nós já estaremos com os vídeos do segundo trimestre de 2019. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.